Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sou o professor Warlison e estou aqui para dar continuidade no nosso estudo sobre teoria de conjuntos. No último vídeo nós vimos aí a ideia intuitiva de conjuntos e também vimos aí o que é o elemento de um conjunto. Também vimos aí como utilizar o símbolo de pertence e também não pertence. Bom, neste vídeo nós vamos aí aprender aí 3 formas de representar um conjunto, ou seja, nós vamos aprender então a representação de um conjunto. A primeira forma de representar um conjunto é por meio da enumeração de seus elementos. Vamos imaginar que o conjunto A ele é composto pelos seguintes elementos: 1, 2, 3, 4 e 5. Neste caso, podemos escrever da seguinte forma: conjunto A é o 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa é a primeira forma da gente representar um conjunto, que é a enumeração dos seus elementos, ok? A segunda forma de representar um conjunto é atribuir uma característica comum a todos os seus elementos. Ou seja, eu vou aplicar uma propriedade para eu poder identificar quais são os elementos do meu conjunto. Por exemplo, vamos imaginar que o conjunto B ele é um conjunto de números que pertence aí ao conjunto dos números naturais, ou seja, lembrando que aqui eu não tenho números negativos, onde esses números, tá? Ou seja, o x é par, ok? Bom, então, o que eu tenho aqui? O conjunto B é o conjunto dos números que pertence aí ao conjunto dos números naturais, onde esses números que pertencem ao conjunto B têm que ser par. Em outras palavras, o B é um conjunto composto por números pares. Os elementos do conjunto B são números pares. Bom, então, quem que é o conjunto B? O conjunto B, então, será aí o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim sucessivamente. Ou seja, só tem números pares aqui. Bom, e o que vai me indicar então esses elementos? Como eu disse para vocês, eu vou atribuir uma característica comum a todos esses elementos. Bom, então vamos lá novamente. Como que nós fazemos a leitura desse conjunto? B é o conjunto dos x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x é par. Em outras palavras, conjunto B é um conjunto que tem números naturais e todos esses números então são pares, ok? Bom, então o conjunto BI é 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. A terceira forma, pessoal, da gente representar um conjunto é por meio de um diagrama. Bom, é comum, pessoal, a gente desenhar aí um círculo, tá? Para a gente representar um conjunto. Então, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto C e o conjunto C vai ser representado aí por essa figura que eu desenhei aí. Como eu disse, geralmente nós representamos aí por meio de um círculo. Bom, e todos os elementos do conjunto, a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um ponto, ok? E próximo a esse ponto, por exemplo, eu coloco aqui quem que é o elemento. Vamos colocar aqui mais um, por exemplo, vou colocar aqui 5, tá? 5 elementos, então temos aqui A, por exemplo, aqui E, I, O, U, ok? Bom, então se você observar, temos aqui que todos esses elementos aqui, eles pertencem aí ao conjunto C. Por exemplo, se eu tiver aqui, tá, um elemento aqui externo a essa figura aí que eu fiz, então significa que este elemento ele não pertence aí ao conjunto C, ok? Bom, então o conjunto C nesse caso aqui, novamente enumerando aí os seus elementos, temos que ele é A, E, I, O e U, ok? Bom, então como eu disse para vocês, todos esses elementos aqui ele pertencem ao conjunto C. Como você pode ver aqui que nós temos aqui um elemento que ele não está dentro aqui dessa figura que eu fiz, então neste caso podemos escrever aqui B, ele não pertence aí ao conjunto C. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, existem aí estas 3 formas da gente representar um conjunto, tá?
que primeiro aí é a enumeração dos seus elementos, escrevemos aí todos os elementos separados por vírgulas e entre chaves. Nós podemos aí atribuir uma característica comum a todos os elementos aí do conjunto, e dessa forma nós podemos aí descobrir quem que são os elementos desse conjunto. E a terceira forma é por meio aí de um diagrama, tá? Fazemos aí uma figura, tá? Uma linha fechada, e todos os elementos do conjunto nós colocamos aí no interior, tá? Dessa figura que nós fizemos. Se nós quisermos aí representar um elemento que não pertence ao conjunto, basta representar ele aqui do lado de fora. E dessa forma nós temos aqui esses resultados, então, que o conjunto C é o conjunto formado por todos os elementos que estão dentro aí desta linha fechada, e se tiver um elemento que não pertence, podemos escrever então que B não pertence ao conjunto aí, tá? Que nesse caso é o conjunto C, conforme nós aprendemos aí na aula anterior. Bom, pessoal, então espero aí que vocês tenham compreendido. Nós iremos utilizar bastante isso aí ao longo das videoaulas, principalmente essa parte da propriedade dos elementos e também essa parte da enumeração. Bom, então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você quiser aí acompanhar aí mais videoaulas que nós disponibilizamos, se inscreva aí no nosso canal e também curtem a nossa fanpage. Assim você poderá acompanhar aí as novidades que nós vamos aí publicando. Bom, então deixo aqui aquele abração a todos, bons estudos e até a próxima videoaula.